Bom, agora a gente está estudando as transformadas de Laplace e, a princípio, ela é uma grande técnica para resolução de equações diferenciais. Mas para a gente poder usar essa técnica, a gente precisa compreender bem ela, né? Esse primeiro problema que a gente vai resolver junto, ele é interessante porque ele pede para a gente obter a transformada de Laplace de uma função. Ela é uma função descontínua e pede para a gente usar a definição da transformada de Laplace, certo? Então, a definição de transformada de Laplace, ela é a seguinte, tá? Definição é o seguinte, ó. Ela diz que a gente usa esse L assim, ó, né? Um L, a gente geralmente não usa esse L aqui. Alguns lugares até vai ter um L assim, mas é um L um pouco diferente, para deixar claro que a gente está fazendo uma transformação. É uma operação que a gente faz sobre a função. Então a gente vai aplicar uma operação sobre a função f de t, certo? E a gente vai obter uma f de s. E a gente, esse f, o minúsculo a gente reserva para a função em t, no espaço dos tempos, né? E o maiúsculo a gente reserva para o s, só que o s ele está no espaço da frequência, porque o s tem dimensão de 1 sobre t, tá? Por que é isso? Como é que é essa definição, né? Como é que é essa transformada aplicada a uma função? A transformada aplicada a uma função é um negócio assim, ó, a gente vai fazer a integral de 0 a infinito de e na menos s vezes t vezes a f de t dt. Então vocês veem que é uma integral em t e o s entra aqui como se fosse uma constante nessa operação. Então o que vai acontecer é que o resultado desta integral vai ser uma função de s. E é por isso que a gente chama de f de s, que é a função transformada. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, que é igual a f de s. Vou por aqui, onde f de s é a função f de t transformada para o espaço de frequências. Claro que aqui eu estou estendendo mais para a gente poder entender e esmiuçar um pouco mais esse conceito, né? Então, para o espaço... Eita, tinta... que a gente chama o espaço de frequências S. Então o que o problema pede é para a gente calcular essa integral, ok? Só que a gente percebe que essa função aqui, ela tem duas partes, é uma função que ela tem uma descontinuidade. Não, ela pode até ser contínua, mas ela é definida por partes, tá? E esse conceito aqui não está preocupado se a função é definida por partes. Quando ela é definida por partes, uma integral, lembrando que é uma soma, né? A integral é uma soma. E essa soma a gente está fazendo pequenos comprimentos vezes a sua altura. Pequenos comprimentos vezes a sua altura. Somado todos os comprimentos possíveis de 0 a infinito. Certo? Então, pequenos comprimentos, um dt vezes a altura. Essa é a integral. O que acontece? No caso, a altura, né, que é o e na menos st vezes a f, a gente vai substituir no lugar do f aqui, a gente vai colocar o t, quando a gente faz essa soma de 0 até 1. Só que a soma vai de 0 a infinito, então a gente pega e separa em dois. Primeiro separa uma integral, lembrando que integral é soma, né, de 0 a 1, e no lugar da f a gente põe t. Depois a gente soma, né, separa em duas somas, com a integral de 1 a infinito
né? Que é o restante. Só que no lugar da f a gente põe 1. E aí a gente vê qual que é a resposta. Então basicamente é o seguinte. A transformada dessa função f de t do problema, ela vai ser dada pela integral de 0 até 1, né? De e na menos st. Só que no lugar da f a gente vai pôr o t, porque a gente, nesse intervalo, a f é igual a t dt. Ok? E aí a gente vai... Então uma parte da área está contabilizada aqui. Lembrando sempre que integral é uma área. A outra parte vai estar contabilizada aqui, né? Então a gente vai integrar agora de 1 até infinito. E qual é a forma da função? O e na menos st não muda. E na menos st. A caneta está falhando. Ok? O que muda é a função, que agora a partir daqui ela é 1 dt. Então o que a gente precisa fazer é calcular essas duas integrais, se atentando aos limites de integração. Ok? Quando a gente faz essa integral aqui, a gente vai ter que fazer ela por partes, né? A gente vai chamar de u e dv. O u eu vou chamar o t, e o dv eu vou fazer o e na menos st dt. Porque o u, quando a gente chama o u de t, na hora de fazer o uv menos integral de vdu, o t baixa a ordem e vira 1. Se a gente chamasse o t de v, a gente faz a integral, né? E aí, se a gente chama o t dt de dv, o v fica t ao quadrado, então a gente aumenta a ordem e aí piora a nossa conta. Então é sempre, lembrando daquela hierarquia, né, de escolha, no caso a gente vai usar essa integração por partes para resolver essa integral. E essa daqui é uma substituição simples, na verdade, né? Já foi feita em aula, então nem precisa desenvolver muito essa conta. Mas elas são integrais definidas, né? E para poder resolver integrais definidas a gente precisa achar a primitiva, tá? Então eu vou seguir essa conta aqui para cima, tá? Aqui, né? Eu até vou fazer o seguinte, ó, só para fins didáticos e porque o nosso quadro é pequeno. Eu vou chamar de integral 1 e integral 2 aqui. Apesar de que eu não gosto muito de separar as integrais, pode ser que seja útil para resolver. Isso é só um gosto meu, tá? Então, quer dizer. Então eu vou apagar aqui, ó. E a gente vai resolver separado. Então a gente sabe que nossa transformada de Laplace da função f de t, ela vai ser igual ao valor da integral 1 mais o valor da integral 2. Tá? Foi bem informal isso que eu fiz aqui, mas tudo bem. Portanto, né, o valor da integral 1, que é a integral de 0 a 1 e na menos st dt, t dt, eu até vou pegar esse t e colocar aqui na frente, ó. Tá, eu inverti aqui, mas é a mesma integral. Então a gente vai resolver esse cara aqui. E depois a gente vai resolver a integral 2. Então eu vou colocar aqui embaixo e eu vou escrever essa integral 2 aqui. Para eu não esquecer. Resolvendo essa integral aqui, a gente vai fazer uma substituição. Eu vou chamar de u. Não sei se vai ficar bom essa caneta vermelha aqui. O u vai ser o nosso t. Então o nosso du vai ser igual a dt. Espero que vocês já dominem bem a técnica da integração por partes. E aí a gente tem o nosso dv, vai ser o e na menos st dt. E o nosso v, notem que o nosso v é exatamente essa integral, ó. Só que, claro, aqui a gente tem... os limites são diferentes. Mas aqui a gente tem o menos e na menos st sobre s. Tá? Você pode verificar. Recomendo que verifiquem
Não aceite só porque o professor disse. Até porque eu adoro fazer... Eu erro de propósito algumas questões aqui para ver se vocês estão atentos. Mentira. Eu erro e vocês me avisam. Então o que acontece? Fazendo essa substituição, a gente vai fazer a integral de u dv como sendo uv menos a integral de v du, né? Integrando por partes. Então, integrando por partes, a gente tem isso aqui. E a gente vai ter que a integral... Só um pouquinho, vou carregar. Canetão carregado, tem a integral de 0 a 1 de t e na menos st dt. Isso aqui, então, vai ser u vezes v. Então, a gente tem menos t sobre s e na menos st. Nos limites de 0 a 1, né? E menos a integral de 0 a 1 de v du, que no caso o nosso v é menos e na menos st sobre s. E o du é dt. Aqui, ok? Bom, essa minha anotação aqui vai ficar para depois. Vamos terminar de resolver primeiro a integral 1. Aqui, ó, no limite superior, a gente simplesmente substitui por 1 aqui. E a gente fica com... Lembrando que isso daqui é a nossa integral 1, né? Ainda. A 2 a gente vai fazer depois. Então a gente tem a integral de 0 a 1, vai ser esse termo e esse termo aqui. Nesse primeiro termo, aplicando no limite superior, a gente tem menos 1 sobre s e na menos s. Né? Substitui 1 aqui no lugar do t. E no limite inferior isso aqui dá 0, né? Porque põe 0 aqui, isso aqui vai dar 1. Mas isso daqui vezes 0, então 0 vezes 1 dá 0. Não importa se a gente está dividido por s. Aí a gente vai ter o seguinte, ó, esse menos com menos eu vou colocar mais. Eu vou ter 1 sobre s, tá? Esse cara aqui, ó, esse menos 1 sobre s eu joguei para frente, ficou mais 1 sobre s. Vezes a integral de 0 a 1 de e na menos st dt. E aí, essa integral a gente já conhece, né? Ó, é a mesma aqui, só que agora a gente aplica nos limites de integração. Isso aqui vai ser menos 1 sobre s e na menos s. Aqui eu vou ter mais 1 sobre s e nessa integral eu vou ter menos 1 sobre s e na menos st aplicado nos limites de o t de 0 até 1. Tá? Então eu pego, ó, qual é a primitiva dessa função aqui? Menos 1 sobre s e na menos st. Ou menos e na menos st sobre s. Mesma coisa. Só que o t, ele varia de 0 a 1. Aqui. Ok? E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Aquele primeiro termo permanece. O segundo termo, a gente vê que no limite inferior, isso aqui já vai dar... Esse aqui não vai dar 0 dessa vez. No limite superior, ainda aparece um e na menos st aqui, ó. Vamos ver. Ficou pequeno o meu quadro de novo, para variar. Menos 1 sobre s e na menos s. É aquele termo lá, ok? Depois, o primeiro termo aqui com t igual a 1, eu vou pegar aqui, ó, esse menos, vou pôr para frente. Vai ficar menos 1 sobre s ao quadrado e na menos s. Tá? Então com o t igual a 1. E com o t igual a 0, notem que aqui dessa vez não tem t. Então a gente vai ter menos 1 sobre s ao quadrado. E aí o e na 0 vai dar 1. Aqui a gente tem 1. Então aqui a gente tem
menos 1 sobre s e na menos s, menos 1 sobre s ao quadrado e na menos s, já tiramos em evidência o e na menos s aqui, menos 1 sobre s ao quadrado. Então está aqui a parte i da integral. Mas ainda tem a parte 1 da integral, tem a parte 2, que é a parte que a gente integra de 1 a infinito, né? Então eu vou salvar isso daqui e a gente vai continuar. Então aqui, essa daqui era a nossa resposta para essa primeira integral, né? A integral de 0 a 1 do t na menos st. E aqui a gente pode rearranjar esses termos de muitas formas, né? Eu coloquei o e na menos st, e na menos s em evidência aqui. E aí aqui eu tenho 1 sobre s e 1 sobre s ao quadrado. E aí deixei o último termo sozinho. Eu poderia colocar 1 sobre s ao quadrado em evidência. Poderia fazer muitas coisas aqui. Mas eu resolvi colocar aqui. Tudo bem, se você preferir fazer de outra forma, não é errado, né? Como é que a gente faz a integral de 1 a infinito? Isso daqui é uma integral imprópria, né? Então, sendo uma integral imprópria, se a gente quiser fazer um formalismo mais adequado, o correto é a gente separar isso daqui no limite, em que a gente tem, sei lá, aqui a gente já está usando t, já está usando s, eu vou colocar um r indo a infinito, limite de r indo a infinito, de 1 até r, né, de e na menos st dt. Aí a gente vê essa integral aqui. E a gente tem uma integral própria e o resultado dessa integral a gente aplica no limite que r vai a infinito. Que daí vai depender de r também. Então a gente tem aqui, ó, o limite de r tendendo a infinito de... Quem que é aqui essa integral? É menos 1 sobre s e na menos st de 1 a r, né? E aí a gente continua aqui, para ser mais formal, né? Sempre vou carregar esse... Eu posso tirar esse menos 1 sobre s aqui, menos 1 sobre s, na frente do limite de r indo a infinito. E aqui eu fico só com o e na menos st, só que no lugar do t eu vou pôr r, então eu vou colocar sr, e aí no limite inferior eu tenho 1. Então vou pôr menos e na menos s. Então no limite superior, a gente no lugar do t colocou r, no lugar do t colocou 1. E aí a gente tem esse limite de r indo a infinito. Só que isso daqui é uma exponencial decrescente, né? E então a gente tem menos 1 sobre s. Daí a gente pode separar, né? O limite de r tendendo a infinito de e na menos sr menos... Então a gente aplica só o limite disso aqui, ó. E na menos s e aqui, ó. Então eu vou aplicar o limite só no e na menos sr, porque esse segundo termo aqui não depende de r, então ele é uma constante. Para o r a gente consegue identificar ele como uma constante aqui, ele sai do limite. Esse limite aqui é igual a zero, tá? Porque é uma exponencial decrescente, porque o r está indo a mais infinito e o s é positivo sempre, tá? Isso é uma definição da transformada de Laplace, o s é positivo. A gente considera o s positivo, certo? Então, sendo o s positivo, o r vai a mais infinito. Então, sendo s positivo, o limite de r indo a infinito de e na menos sr, isso aqui é igual a zero. Então, esse termo aqui vai a zero. Ok? Logo, a integral de 1 a infinito de e na menos st dt fica menos, com menos aqui vai dar mais, isso daqui é zero. Então fica 1 sobre s e na menos s. E na menos s. Assim.
Lá tem que sempre fica em termos de S, né? 1 sobre S e n menos S. Ok, a gente fez as duas partes. Agora a gente tem que... A transformada de Laplace é a soma das duas partes, ok? Então a gente tem esse termo e esse outro termo aqui. Então, para simplificar, bom, eu tenho um quadro pequeno, é limitado. Eu vou apagar só essa parte daqui, ó. E eu vou deixar aqui anotado, ó, que a primeira integral está aqui anotado. A segunda integral, ela vai ser igual a 1 sobre S e na menos S. Portanto, a transformada de Laplace aplicada à nossa função f de t dada no problema, ela é... ó, eu tenho aqui menos... Aqui eu poderia ter deixado separado por termos, ó. Eu vou abrir de novo, vou fazer aqui, ó. O primeiro termo é menos e na menos s sobre s, né? Ou até vou fazer menos 1 sobre s e na menos s, aqui. Depois eu tenho menos 1 sobre s ao quadrado e na menos s, que é esses termos aqui. Depois eu tenho menos 1 sobre s ao quadrado. E aqui é a parte 1. Ok? Estou identificando assim para ficar mais didático. Aí a gente vai somar com a integral 2, que vai ser 1 sobre s e na menos s. E eu abri aquele termo da 1 ali, porque eu já identifiquei que esse termo aqui e esse termo aqui se eliminam, né? Então a gente pode cortar isso aqui, ó, porque tem menos ele e mais ele, né? Ou seja, a transformada é... ó, notem que o menos 1 sobre s ao quadrado agora fica conveniente a gente pôr em evidência, porque a gente tem o e na menos s mais 1. Ok? Então, é assim que a gente encontra a transformada de Laplace utilizando a definição. A definição é trabalhosa. No geral, a gente não usa a definição. A gente usa a transformada de Laplace como uma tabela de transformadas, bem parecido com o que a gente fez com as derivadas. A gente pegou... A definição de derivada é muito difícil, é bem trabalhosa, mesmo para funções mais simples, porque envolve limites e cálculos somatórios e tal. Mas, quando a gente define todas as transformadas, todas as derivadas de funções, das funções mais fundamentais, a gente faz a mesma coisa. Quando a gente define as transformadas das funções mais fundamentais, o próximo passo é a gente usar tabelas, certo? Claro que não tem tabela para função assim que é definida por parte, mas a função que é definida nos números reais, né? A função real, a gente só aplica a tabela, então fica muito mais simples, tá? Então, eu espero que vocês não tenham se assustado muito, porque aqui a gente realmente teve que fazer um monte de conta e detalhar as integrais, porque essa é uma função separada por partes, aí não tem escapatória, tem que fazer. Mas se ela não é separada por partes, aí pega a tabela, tá? A menos que o problema peça para você demonstrar. No geral, qual é a transformada de Laplace da função tal e tal e tal. Pega as propriedades, pega a tabela e executa como derivada, tá? E aí você vai indicar, a derivada da potência é tal. Não precisa demonstrar, isso é um teorema que já está demonstrado, certo? Entenderam a ideia do teorema? O que é um teorema? É uma regra que já foi demonstrada, que ela precisa de demonstração. Se você vai utilizar algo que não foi demonstrado, aí você vai ter que demonstrar, porque simplesmente aí você fica sem justificativa. Mas quando você já tem a demonstração, né, como uma tabela que já foi demonstrada, já tem os cálculos por trás, tá? Geralmente é o que a gente faz em aula, a gente demonstra todos os teoremas para depois só aplicar, né? Aí é só aplicar, ok?
Então, para continuar nosso estudo de transformadas de Laplace, a gente agora vai resolver o exercício 7 do capítulo seguinte. Vou ajeitar aqui a luz. Assim. Que é o seguinte, ele pede para a gente calcular, obter a transformada inversa. Qual é a função que a gente teve que aplicar a transformada de Laplace para obter 1 sobre s ao quadrado menos 1 sobre s mais 1 sobre s menos 2. Aqui tem um detalhe importante. A transformada de Laplace ela é uma função linear e a inversa também, né? Então a gente consegue aplicar regras de linearidade. O que vai acontecer? Ó? Como a transformada é linear, o que vai acontecer? A transformada da soma é a soma das transformadas, tá? Então a gente vai ter o que? Isso daqui eu vou chamar de f de t. Porque a gente quer a transformada inversa disso daqui. Isso daqui vai ser a nossa f de t, ok? Antes a gente queria a transformada. Então a transformada a gente pega uma função em t e transforma ela para uma função em f. Agora a inversa a gente pega uma função em f e transforma ela para uma função em t, certo? Então a inversa vai fazer isso daqui, ó. Como a transformada é linear, temos que a nossa f de t ela é a transformada, a transformada inversa de 1 menos s ao quadrado, menos, notem que o sinal pode sair para fora também, a transformada inversa de 1 sobre, mais a transformada inversa de 1 sobre s menos 2. Então a gente vai ver cada uma dessas transformadas inversas separadamente. Aqui, tá? Temos o seguinte, a gente tem algumas tabelas, tá? No caso, fazendo referência ao que a gente tem no livro ali, a gente vai ter a tabela A, mas aí se você está usando outra tabela, outra numeração, você faz a referência que a tua tabela te dá, tá? Mas aqui eu estou fazendo a tabela A, até o livro chama de teorema, né? Teorema, porque, como eu falei, é uma propriedade matemática que a gente tem ela não pela definição, mas por uma consequência da definição, e a gente demonstrou. Todo teorema é demonstrado, né? Se não é demonstrado, não é um teorema. tem que ter algum tipo de demonstração. Então, a gente tem, a gente tem a seguinte informação, que 1 é igual à transformada inversa de 1 sobre s. Olha só. Então, a transformada inversa de 1 sobre s é 1. Com um sinal negativo aqui, isso aqui vai ser menos 1. Fica bem claro, né? Bem claro. Tem outra que a gente pode usar, que na tabela está como B, ela diz o seguinte, que t na n, para qualquer valor de n inteiro, 1 ou maior do que 1, né? 1, 2, 3, 4, então os números naturais diferentes de 0, a gente tem a transformada inversa de n fatorial sobre s na n mais 1. Nossa, s na n mais 1. Então olha só, até eu vou colocar aqui, ó, n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. A gente tem um 1 sobre s ao quadrado. Esse expoente s ao quadrado aqui, ó, pode ser obtido com n igual a 1. Porque o n igual a 1 está dentro dessa regra. Então a gente coloca o 1 no lugar do n e a gente fica com 1 fatorial. Certo? Então aqui a gente tem um caso particular. A gente vai ter o n igual a 1. O n igual a 1 a gente tem que t é a transformada inversa de 1 sobre S2. Ó, então, a gente já tem aqui, ó, 1 sobre s ao quadrado. A transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado é simplesmente t.
Então aqui a gente tem T menos 1, né? Então tá tomando forma. E aí depois a gente tem a letra C, inclusive, aqui. Não sei se vai caber, mas eu vou fazer assim, ó, para caber. Vamos fazer caber. Né? Fazendo caber, a gente tem aqui a tabela, a letra C da nossa tabela. Ela diz o seguinte, que E na AT é a transformada inversa de o N fatorial, não, de 1 sobre, nossa, eu já misturei, 1 sobre S menos A. 1 sobre S menos A, se o A é igual a 2, a gente tem exatamente esse caso aqui, tá? Então vou lá, ó, para A igual a 2, temos E na 2t, é a transformada inversa de 1 sobre S menos 2. E aí matou a nossa charada, porque agora a gente já tem que aqui é E na 2A. Ok? Então, com essas tabelas aqui, ó, que a gente tem, claro que a gente poderia ter outras, né? A nossa tabela no livro acho que vai até E ou F, não lembro. Mas essas tabelas são fáceis de pesquisar, você pode pesquisar no Google, né? Tabela de transformadas de Laplace, vai ter a transformada e a inversa, né? Não tem como não ter. Um lado está transformado, o outro está inverso. É sempre assim. Então, finalmente, a gente vai ter o quê? Ó, no lugar... Então, eu vou continuar aqui, só que eu vou usar continuação, tá? Portanto, esse daqui é a continuação, né? Vocês estão fazendo para baixo aqui, eu estou usando o quadro. Portanto, a transformada inversa fica o quê? No lugar de 1 sobre S ao quadrado, a gente tem T. No lugar de 1 sobre S, a gente tem 1. Então, menos 1. No lugar de 1 sobre S menos 2, né? A gente tem E na 2S, E na 2T. Aqui. Então, portanto, a transformada inversa fica, tá aqui, já tá a resposta, ó. T menos 1 mais E na 2T. Ok?